Em 1828, na França, nasce aquele que viria a ser ali no século XIX um dos maiores escritores do seu tempo, com mais de 100 livros produzidos, e até hoje suas obras são reproduzidas em praticamente 150 línguas. Estou falando daquele que é considerado o pai da ficção científica, o Jules Verne, né? Ou Júlio Verne, como é conhecido aí na língua portuguesa, né? Que viveu entre 1828 a 1905, né? Uma vida bastante extensa para os padrões da época, né? Eu vou falar nesse vídeo de um livro publicado por Jules Verne em 1864, mesmo ano em que ele se gradua em Direito, apesar dele já ser formado em Retórica e Filosofia. Então, se você já está curioso a respeito do que eu vou falar do Jules Verne, não se esqueça de já colocar o seu joinha. Para aqueles que estão começando a frequentar aqui o canal Modernidade e Ciência, eu peço que se inscreva e receba as dicas dos próximos vídeos. Então vamos voltar aqui a Jules Verne, que é apenas um gancho do assunto principal que eu vou tratar nesse vídeo. Em 1864, ele, com 36 anos, ele publica o livro Viagem ao Centro da Terra, que era realmente uma história muito bem estruturada. Ele coloca ali um geólogo alemão que, junto com seu sobrinho, vai para a Islândia e começa, através de manuscritos muito antigos, a procurar um caminho para o centro da Terra. Mas qual que é a observação interessante com relação à obra do Jules Verne? Que nessa história, nessa ficção, ao chegar lá no interior da Terra, aqueles viajantes, eles encontram um gigantesco oceano. Era algo tão gigantesco que eles tiveram que fabricar uma jangada, uma espécie de uma canoa, para conseguir navegar por aquele oceano. Uma ideia bastante interessante, onde ele coloca no interior da Terra uma quantidade de água equivalente a um oceano. Então, agora vejam que coisa interessante. Já há muito tempo tem sido questionado aquela ideia de que toda a água existente no planeta, principalmente no tocante aos oceanos, que tomam ali mais de 70% da superfície do planeta, são bilhões e bilhões de quilômetros cúbicos de água, teria sido originada através de colisão entre cometas. Sabemos que na cauda dos cometas há todo um material gelado, né? Agora, sinceramente, essa história virou muito mais uma crença, uma espécie de religião, do que simplesmente com dados factíveis, né? Quer dizer, um planeta que deveria se chamar planeta Água em vez de planeta Terra tem toda essa quantidade de água em função de colisão de cometas. Imagina o tamanho desses cometas e o que teria causado uma proximidade com a Terra. Então, só que na ausência de uma explicação mais plausível, essa é aquela que colou aí durante várias décadas aí do século XX. Porém, vários geofísicos e outros cientistas começaram a questionar exatamente a quantidade, né? Não só a quantidade de água evidentemente descoberta na superfície, né, visível na superfície, mas com aquela existente no interior da Terra. E aí que entra o nosso escritor, o Jules Verne, né? Porque recentemente, em mais um desses trabalhos de pesquisa, se verifica que realmente existe uma quantidade muito maior de água no interior da Terra do que até então se supunha. Bem abaixo do que seria ali o lençol freático, aquele manto da Terra, essa água ela está fundida, digamos assim, com vários minerais, né? Em altíssima pressão, então ela está infusa ali naqueles minerais. Ele não está exatamente no estado em que o Jules Verne descreveu como se fosse um gigantesco oceano, mas se calcula que existe uma quantidade de água de 3 a 5 vezes
maior do que nós conseguimos observar na superfície do planeta. Então é muita água. Por que isso é importante? Porque desde que se descobriu o movimento das placas tectônicas, que levou à formação que nós vemos hoje dos continentes, naquela separação a partir daquela Pangeia, se tem uma das suposições de que essa rachadura possa ter trazido para a superfície a enorme quantidade de água que nós temos hoje, né? E que parte dessa água pode depois ter sido capturada novamente para o interior da Terra. Isso explicaria, sob um aspecto científico, porque várias civilizações descrevem a seu modo uma gigantesca inundação que tomou todo o planeta em épocas bastante longínquas, o que na religião judaico-cristã é o equivalente ao dilúvio, né? Então é muito interessante que se volte a questionar o volume de água existente no planeta no momento em que pesquisadores afirmam que realmente há uma quantidade muito maior de água no interior do planeta. E é interessante que um dos itens que propiciou que se constatasse a existência de muito mais água do que se imaginava é a descoberta de um pequeno diamante na região do Mato Grosso, que foi descoberto e foi dado um nome até bastante complexo, que veio da geologia e tal. Esse pequeno diamante, ao ser analisado, e sabemos que os diamantes são formados a partir de pressões gigantescas, esse pequeno diamante contém uma quantidade de água no seu interior, quer dizer, existem moléculas de água muito acima do que seria observável um tipo de mineral encontrado numa profundidade onde ele, é claro que ele veio para a superfície em certos movimentos aí tectônicos, mas na formação dele ele estava sujeito a pressões gigantescas, ainda assim guardou uma quantidade ali, um percentual bastante elevado de água na sua estrutura. Isso levou então esses pesquisadores, que eu vou deixar depois o link da pesquisa aqui, levou esses pesquisadores a suspeitarem que de fato abaixo do manto, são cerca ali de algumas centenas de quilômetros abaixo da superfície, exista sim uma quantidade enorme de água, que eu vou tratar disso em alguns outros vídeos, onde também há uma suspeita de que esses movimentos continuam produzindo petróleo, e não simplesmente aquela história de que bichinhos, conchinhas e tal foram soterrados e produziu petróleo. Se as pesquisas forem felizes, pode-se provar também que existe uma produção contínua do petróleo nas profundezas do planeta, né? E pode ajudar a encontrar realmente um elo causal entre a história contada a respeito do dilúvio em várias civilizações e o que de fato aconteceu na geologia do planeta.